Olá, então hoje, como muitos pediram, tá, eu vou resolver esta questão de física, eletromagnetismo em vídeo. Vamos lá então. Na figura ao lado, todas as partículas são mantidas fixas no plano XY, com dados Q1, Q2, Q3 e Q4. E ali estão as cargas delas, né, dadas em coulombs. Além disso, temos o ângulo θ1 de 45 graus, né? E as distâncias que são a distância de 2 até 4 e de 3 até 4 elas são iguais e, né, tem valor ali 4 centímetros. E de 1, 4, né, que é a distância de 1 até 4, que tem valor de 6 centímetros. O exercício pede: determine o módulo da força eletrostática total exercida sobre a partícula 4. O que a gente tem que analisar aqui primeiro? A primeira coisa a se fazer, tá? Que eu sempre faço, geralmente, é organizar todos os dados aqui direitinho, tudo que eu vou usar, tá? Eu vou usar todos os valores das cargas e também das forças, né? Eu também vou usar, na verdade, a lei de Coulomb, né? A lei da força eletrostática entre cargas. Bom, a próxima coisa a ser feita, né, é a gente analisar o diagrama de forças. Depois que a gente colocou todos os dados e descobriu o que a gente vai usar, é a gente fazer o diagrama de forças. Como que a gente faz esse diagrama de forças? A gente tem que saber o sinal das cargas e o que acontece entre elas, tá? Bom, vamos lá então. A carga 2, se vocês forem ver ali no problema, ela é positiva. A carga 3, positiva. A carga 4, positiva. E a carga 1 é a única que é negativa. Bom, o exercício pede sobre a partícula 4, né? Então, a gente tem que considerar apenas a partícula 4 para tudo. Bom, o 2, ele gera uma força quanto a 4, né, de repulsão, né? Ou seja, ele afasta a 4. Ele está tentando empurrar a 4 para baixo, né? Por quê? Porque ambos são positivos, então a força entre eles é contrária, né? É repulsiva. A mesma coisa ocorre entre a 4 e a 3, né? A 3 ela tenta empurrar a 4 para cá, ela não tenta atrair ela tenta empurrar para cá, né? Então, a gente já tem duas forças, né? A gente já tem F3, 4, né? Que é a força que 3 age em 4 para cá. E também a força 2, 4, que é a força que 2 age em 4 para baixo, né? Outra força que a gente tem é a de 1. Né? Aqui 1 age em 4. Isso é uma força de atração, ó. 1 é negativo, 1 é uma carga negativa e 4 é uma carga positiva. E elas estão se atraindo, né? Então, o que acontece? A 1 puxa a 4 para baixo. Ó, atrai a 4 para baixo. Aqui, após a gente fazer o diagrama de forças, o que a gente tem que analisar é os valores, né? Basicamente, a gente vai calcular as forças que as cargas têm entre elas. A F24, tá? Basta a gente substituir todos os valores que a gente já tem na lei de Coulomb. A gente vai ter a constante eletrostática, né? Essa constante, como eu coloquei ali no nosso resuminho, ela depende da permissividade elétrica no vácuo, tá? E hoje a gente vai utilizar o valor de 9 vezes 10 na 9 para o cálculo das nossas forças aqui, tá? Então a gente está usando aqui a constante eletrostática mais para fim de cálculo mesmo, tá? Então, 9 vezes 10 na 9, né? Vezes o módulo das cargas, né? Então aqui eu estou calculando com Q2, né? Q2, percebam aqui que ele vale 4,8 vezes 10 na menos 19, vezes 3,2 vezes 10 na menos 19, que é o valor de Q4, né? O valor de Q4 aqui. Depois que vocês realizarem esse cálculo, tá? Percebam que, ó, é 4 vezes 10 na menos 2 a distância, tá? Por que 4 vezes 10 na menos 2? Ó? Porque eu tenho que passar ela de centímetros para metros, tá? Percebam que aqui eu estou usando tudo no SI, tá? Tudo no Sistema Internacional de Unidades. Para que assim eu consiga a resposta também no SI, tá? E a resposta ali da F24, ó, F24 vale 8,64 vezes 10 na menos 25 newtons. Bom, vamos para a nossa próxima força, tá? F34.
né? F24 vale 8,64 e F34, quanto vale? A gente mantém a mesma constante, né? A constante eletrostática. E a gente coloca aqui a distância, que também é 4 vezes 10 na menos 2 ao quadrado, né? E aqui as cargas delas, né? Q3, ó, Q3 vale 8 e Q4 mantém o valor de 3,2, né? Bom, realizando todas essas operações, tá? A gente encontra que a força 3,4 é 14,4 vezes 10 na menos 25 newtons, tá? Que a gente tem que tomar uma atenção especial agora para a força 14xy, né? A gente tem que decompor ela, ó, atenção para a decomposição em F14x e F14y. Por quê? Porque a gente vai estar utilizando os ângulos, tá? Então, né, a gente vai utilizar esse ângulo aqui para descobrir esse módulo agora, né? Bom, o que acontece? Percebam o seguinte, tá? Peço desculpas, tá, que ele tá um pouquinho fora de escala, tá? Certo? Era ele tá mais ou menos aqui, ó. O valor de f de x. De f de 14x, né? O que acontece aqui? A gente tem um triângulo retângulo, tá? E aqui a gente tem a hipotenusa desse triângulo retângulo. E aqui a gente tem o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus desse triângulo, que é o que a gente quer descobrir, né? O valor em módulo, né? A gente quer descobrir um módulo desse vetor. Então, o que a gente utiliza? A gente vai utilizar o cosseno de 45 graus, ó, percebam. O cosseno de 45 graus, tá? Ele relaciona. Cosseno de 45 graus é igual a f de 14x, né? Vou colocar aqui no cantinho, cosseno de 45 é igual a F14x, né? Em x sobre F14xy, tá? Então, qual é o valor de F14x? É a multiplicação da F14xy vezes o cosseno de 45 graus, que é o que está aqui. Vocês resolvendo, tá? Vocês vão encontrar 2,72 vezes 10 na menos 25 newtons, tá? Outra coisa, aqui, ó, essa projeção aqui, tá? Esse valor aqui de F14y é o mesmo valor que está aqui, ó. E aí a gente tem a gente pode usar esse mesmo ângulo, né, por ser um triângulo retângulo, né, a gente pode utilizar o mesmo ângulo aqui, tá? Só que agora a gente vai relacionar o seno, que é o cateto oposto a esse ângulo, e também a hipotenusa novamente. Bom, F14y, né, vai ficar a mesma coisa que a gente tem em cima, porém agora multiplicando pelo seno de 45 graus. Isso vai nos dar 2,72 vezes 10 na menos 25. O valor deu o mesmo aqui, tá? Porque esses ângulos, eles possuem valores de cosseno e seno iguais. Esse ângulo, né? O ângulo de 45 graus. Agora que a gente sabe os valores das forças em F14x, F14y e F34 e F24, a gente já pode realizar a soma delas, né? Aqui, tá? A gente tem a força total em x e a força total em y. Bom, eu chamei aqui de força XR, tá? Que quer dizer a força resultante em X, tá? Ó, a força em X, só que a força resultante, né? Então, a gente tem F34 e F14x, né? Por quê? Porque são essas forças que estão em X, né? Que estão sendo aplicadas em X. Então, o que a gente faz para descobrir essa F total em XR, né? Em X, né? Bom, então o que a gente faz para descobrir essa F total em x? A gente soma a F34 com a F14 em x, né? Na coordenada x. Então, fica 14,4, foi o que a gente encontrou aqui, mais 2,72, que foi o que a gente encontrou aqui, o valor de x, né? Isso nos dá 17,12 vezes 10 na menos 25 newtons. A F em y de R é F24 mais F14 em y, né? F24 a gente achou aqui e somado com F14 em y que a gente achou aqui, ó.
Bom, isso nos dá 11,36 vezes 10 na menos 25 newtons. Bom, aqui eu fiz um terceiro diagrama, tá? Um diagrama de forças resultantes, tá? Bom, o F de XR, né? Como vocês percebem aqui, ó, a gente fica com o F14 de X somado com o F34, né? Aqui acontece a mesma coisa, ó. Só que aqui é o F de XR, tá? É basicamente o mesmo diagrama, tá? Só que agora substituído pelas forças resultantes, tá? Bom, o que que acontece? Para a gente descobrir o módulo da força FR, né, que é o que o exercício pede para a gente? Ele pede o módulo da força eletrostática total exercida sobre a partícula 4. Isso é o mesmo de que dizer que ele quer o módulo da força total resultante exercida sobre a partícula 4, né? Bom, o módulo de F, aqui, a gente vai calcular com o F de XR ao quadrado, mais o F de YR ao quadrado e extraído a sua raiz quadrada. Então, a gente colocando os valores aqui, F de XR vale 17,2 vezes 10 na menos 25. E F de YR vale 11,36 vezes 10 na menos 25. Ambos ao quadrado, depois a gente soma e extrai a raiz, a gente encontra 20,55 vezes 10 na menos 25 newtons. Bom, então a gente já respondeu a letra A, né? A gente já tem o módulo da força total exercida. Vamos então agora para a direção. A direção, tá, pessoal? A gente quer saber esse ângulo θ aqui. A gente quer saber o θ2, né? Que é agora a direção da força resultante. Como que a gente descobre esse valor? A gente vai relacionar a força em XR e a força XY, tá? Bom, por quê? Tá? Porque com elas a gente vai conseguir descobrir esse ângulo aqui. Percebam o seguinte, ó, tangente de θ, tá? Ou seja, tangente desse ângulo aqui é igual a FYR sobre FXR, tá? A gente está utilizando a tangente para descobrir através das forças resultantes em X e em Y. Bom, a gente tem aqui, né? A gente vai substituir os valores em módulo dessas forças, ó, percebam que é o módulo que eu estou utilizando, tá? Quando eu pego o módulo de um vetor, tá, pessoal, eu pego o tamanho dele, eu pego o seu valor, né? Bom, então 11,36 dividido por 17,12, né? Fica só esse valor, porque os 10 na menos 25 se cancelam. E a gente tem o arco tangente desse valor aqui. Esse arco tangente, tá, nos dá um valor de 33,57 graus, tá? Então, esse ângulo aqui, ele mede 33,57 graus. O exercício nos perguntou a direção dessa força. Uma outra forma que a gente tem de responder, e que eu acho mais correto, tá? Muitos livros e bibliografias utilizam essa forma de responder, é a gente utilizar essa soma, esse valor aqui somado com 180 graus, tá? Aí daria 213,57 graus no sentido anti-horário. Porque, ó, vou voltar ali em cima, tá? Percebam o seguinte, tá? Ele quer saber a força a partir daqui, ó, é 100. Ó, percebam o seguinte, é 213,57 no sentido anti-horário, né? Então, é aqui, ó, que fica mais ou menos. Fica mais ou menos aqui, tá? Como é 33, né, é um pouquinho menor que esse ângulo de 45, então fica um pouquinho atrás aqui, esse valor. Essa direção dessa nossa força resultante, tá bom? Bom, então é isso, concluímos o nosso primeiro exercício resolvido aqui de física e eletromagnetismo.